Bom dia a todos. Meu nome é Denilson e eu vou apresentar o trabalho sobre condições de equilíbrio para uma constelação de nanosatélites ligados por cabos. A palavra-chave é Space Tethers. Então a gente não tem exatamente uma tradução, mas a tradução que melhor se aplicaria seria estruturas espaciais ligadas por cabos. Então, o objetivo é analisar essas estruturas para possíveis aplicações. Então, nós temos várias aplicações desses tipos de estruturas que elas já estão acontecendo, só que a história por trás disso, o estado da arte, é bastante antigo. A ideia de ligar a Terra ao céu através de uma escada, ou basicamente, isso já era até descrito no cristianismo como a Torre de Babel, que supostamente ligava a Terra aos céus através de uma torre. Essa ideia ela foi evoluída e chegou no século passado. Os russos eles começaram a analisar essas estruturas e, com o advento da estação espacial, a ideia seria ligar a Terra ao espaço através de um elevador. Esse elevador é conhecido como um elevador espacial. Aqui eu tenho um conceito desse elevador espacial, que seria você ligar a Terra a uma estrutura lá em cima, uma estação espacial, através de cabos, que os objetos seriam mais baratos para poder serem colocados no espaço, para você subir e descer. Só que nós estamos falando de cabos de centenas de quilômetros de cabo. Só que, mesmo assim, sairia mais barato do que as missões espaciais que estão sendo desenvolvidas. Então, no nosso caso, nós estamos analisando essas estruturas espaciais, onde eu tenho vários objetos que estão ligados a outros objetos através de um cabo. Esse cabo possui uma dimensão variável, ele pode se expandir ou contrair, e nós temos esses outros objetos e vamos analisar a dinâmica espacial desse objeto, a órbita desse objeto e quais são as suas relações de equilíbrios para que ele possa ser aplicado. Essas missões elas seriam extremamente úteis no caso de coleta de lixo espacial. Aqui eu tenho um Space Hub, que é basicamente um satélite, onde ele tem uma rede. Essa rede ela é lançada, ele sai desse satélite, ele captura esse lixo espacial, que pode ser um satélite desativado, pode ser também algum detrito, que causaria algum dano, detrito espacial, e ele seria rebocado para uma outra órbita, uma órbita cemitério, ou levado para um lugar onde ele não fosse mais um potencial destrutivo para as missões espaciais. Então, aqui nós temos um experimento feito no MIT, que são 3 nanosatélites que estão conectados por cabos e analisado o movimento em torno do seu centro de massa. No nosso caso, escrevi as equações, uma simulação. O objeto é analisar M objetos massivos, o objeto de estudo. M objetos massivos conectados. Então, eu coloquei aqui 6 objetos, eles estão conectados em torno de um centro de massa. Esse é um sistema de referência com 6 corpos. As equações desse sistema de referência foram escritas as equações em relação ao centro de massa, onde eu tenho x0, y0, z0 é o centro de massa, o possível centro de massa. Esse centro de massa ele se desloca por causa da massa de cada um dos corpos aqui. Então está em coordenadas cartesianas no referencial frame, que seria a minha primeira hipótese. E a equação dos cabos, que ela está descrita em relação a essa distribuição de massa. Então são 3 cabos, um na direção x, um na direção y, um na direção z. E ele é chamado de L1, L2, L3, L4, L5, L6, e os 2 primeiros na direção x, y e z. Então,
Escreveu-se as equações de Lagrange, que representam o movimento desse sistema. Então eu tenho uma lagrangiana disso aqui, energia cinética, energia potencial, em relação a dois ângulos. Eu considerei um ângulo que está no plano e um ângulo fora do plano, e as equações de Euler e Lagrange, só que neste caso, nessa simulação, não temos perturbações externas, então essas forças aqui elas são zeradas. Então essas são as equações do movimento. As equações do movimento simplificadas. Após resolver essas equações, nós temos as equações que descrevem o movimento, e depois nós vamos para as integrações numéricas. A integração numérica foi obtida utilizando o software Matemática, e eu fiz algumas simplificações para poder caber nessa apresentação. Então eu considerei que a direção em Z era constante, considerei rotações uniformes, onde eu tenho o ômega, o ni e o φ inicial. Fixei esse ângulo fora do plano e as equações, e encontrei os pontos de equilíbrio. Só o ponto de equilíbrio, onde as velocidades angulares são nulas e a velocidade no cabo também é nula. E as acelerações. Então nós temos o valor da excentricidade. Essa excentricidade ela gerou exatamente o mapa onde eu tenho as condições estáveis para o comprimento do cabo, um sistema de controle dependendo dessa excentricidade do cabo, para o φ sobre 2 e psi π sobre 2 e o φ0 igual a zero. Então, os modelos matemáticos eles não estão considerando a priori a perturbações externas do sistema, ela só está em relação à gravidade, e condições de estabilidade foram dadas para o sistema. Foi encontrada condições de estabilidade. Então, obrigado pela atenção.